Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão de inorgânica com tipos de reações inorgânicas, né, da URGS. Em aviões, quando a máscara de oxigênio cai, elas ficam presas por um cabo de acionamento. Quando a máscara é puxada, esse cabo aciona o gatilho do gerador do oxigênio, provocando uma reação exotérmica entre malha de ferro e sal clorato de sódio, contidos no recipiente armazenador. O calor liberado aquece ainda mais o clorato restante, que se decompõe rapidamente liberando o oxigênio. Qual das reações abaixo representa corretamente a reação de decomposição do clorato de sódio que ocorre no gerador de oxigênio? Então, a primeira coisa, tem que saber quem é o clorato de sódio, senão a gente nem consegue fazer a reação em si. Então, caso você não saiba ainda, existe um jeito fácil de decorar a nomenclatura de ânions com oxigênio, ânions oxigenados, que é poçonuclocô 44333. Estou falando dos oxigênios, ó, 44333, 321, 123. E aí que eu citei os principais átomos, então fósforo, né, fosfato, enxofre, sulfato, nitrogênio, nitrato, cloro, clorato, e é esse o cara que a gente quer para a questão, então, clorato. E aí tem um carbono, carbonato. Então vai que agora no próximo vestibular cai o ito, né? E a URG já cobrou várias vezes o ito. Então vamos botar aqui, se eu tirar um oxigênio, eu tenho um ito, então PO4 fosfato, HPO3 fosfito. Só cuidado, né, que fica esse H aqui, tá? E cuida com a carga também. Esse é o fosfito, HPO3 fosfito. SO4 sulfato, SO3 sulfito. NO3 nitrato, NO2 nitrito, CL3 clorato, CL2 clorito, CO3 carbonato, CO2. Esse ânion não existe. Tá bonito. O carbono não tem ito. Bom, agora que eu já sei quem é o clorato, né? Eu não consigo mais marcar a letra A, B e C, porque esses caras aqui é o hipoclorito, né? Hipoclorito e o clorito. Então, clorato mesmo é só D, e aí eu já tenho 50% de chances para matar a questão. Só que além disso, né, seria legal saber um pouquinho sobre a decomposição do clorato de sódio. E é uma das decomposições mais importantes que tem. Se você está viajando muito, existem 4 tipos de reações. Existe a reação de síntese, formação, adição. É quando a gente tem apenas um único produto, né? Por exemplo, ácido sulfúrico, aqui, formação da amônia. Existe a segunda reação, que é a decomposição, análise, eliminação, quando a gente tem somente um reagente, um único reagente. Por exemplo, aqui é a decomposição do CaCO3, que é o carbonato de cálcio, que é a decomposição que mais cai, né? Que é a pirólise, é um tipo de pirólise. Também existe a simples troca ou deslocamento, que é quando tem uma substância simples e uma substância composta, só que para isso ocorrer, essa substância simples tem que ser mais reativa, né? Por exemplo, alumínio é mais reativo que o hidrogênio, então essa reação ocorre. Ou ainda dupla troca, quando tenho duas substâncias compostas, só que daí nos produtos eu tenho que formar um cara insolúvel, volátil, um cara mais neutro. Então eu preciso ter duas substâncias compostas, né? Cátion, ânion, e aí eu faço a dupla troca. O nosso foco aqui é na 2, então é decomposição. E essa decomposição, ela depende de qual é o fator que está decompondo ela. Por exemplo, se for através de um catalisador, né? Lembra que lise quer dizer quebra, vai ser a quebra pelo catalisador, então catálise. Fotólise, lise, né? Quebra, quebra pela luz, então tipo um filme fotográfico, né? O eletrólise, né? Quebra pela corrente elétrica, ou ainda nossa agora da nossa questão, né? Que é a pirólise, que é a quebra pelo aquecimento, tá? Não vai achar que é pela piroca, né, galera? Nada a ver. Então, quebra pelo aquecimento, piro, fogo, aquecimento. Então, essa pirólise do calcário a gente tem que saber. Só que existem as mais cobradas em provas, né? Que são as do carbonato, bicarbonato, clorato, perclorato, ou ainda nitrato de amônio. Tudo já caiu na URGS, cara. Então, é muito importante saber quando a gente faz a pirólise de um carbonato, né? Pelo menos essa tem que saber de cor. Que a gente pega a rocha calcária, né? E tem a cal virgem e o gás carbônico. Então, sempre vai gerar um óxido, né? Do primeiro elemento da frente, que é o óxido de cálcio, mas gás carbônico. Mas também pode ter o carbonato de magnésio, que vai gerar o óxido de magnésio, mais gás carbônico. Pode ter o carbonato de sódio, que vai gerar o óxido de sódio, mais gás carbônico. E também pode ter o carbonato de amônio, que nesse caso que não vai gerar o óxido de amônio, né? Porque esse cara aqui não existe, então gera amônia mais água, dando gás carbônico. Existe também a pirólise, né, do bicarbonato, quando a gente aquece bicarbonato, que é o teu fermento, tá? O fermento é o bicarbonato de sódio.
então acaba gerando o carbonato mais gás carbônico e água. Isso vale para todos os bicarbonatos, tá? Se tiver bicarbonato de potássio, gera o carbonato de potássio mais gás carbônico e água. Bicarbonato de cálcio gera o carbonato de cálcio mais gás carbônico e água. Claro que tu pode continuar nessa decomposição de carbonato, gerando ainda óxidos e carbonatos. Ainda existe a pirólise dos cloratos, que é a da questão, e quando se aquece um clorato, ele acaba gerando cloreto mais oxigênio. Então, por exemplo, clorato de sódio gera cloreto de sódio mais oxigênio. Se eu tiver clorato de potássio, gera cloreto de potássio, né? A Cássia Eller. Quando o segundo sol chegar, então mais oxigênio. E ainda tem do perclorato, né? Do perclorato, quando tem um oxigênio a mais, a única diferença é que vai gerar mais um oxigênio, mas o cloreto continua sendo o mesmo, tá? Então, cloreto de potássio mais oxigênio. E se eu tiver um perclorato de sódio, vai gerar o cloreto de sódio mais oxigênio. Só tem um oxigênio a mais que o clorato. E aí, cuidado com essa aqui, né? Que é o nitrato de amônio. E o nitrato de amônio, quando tu aquecer, vai acabar gerando o óxido de nitrogênio, que chama monóxido de nitrogênio, ou óxido nitroso, nesse caso aqui, mais água, e esse que foi o acidente de Beirute, né, do Líbano, em 2020, que a URGS já fez a questão sobre também. Beleza? Bom, agora eu consigo voltar aqui para a questão, né, e analisar como é que a decomposição do clorato tem que gerar oxigênio e o cloreto, então por isso a resposta é a letra E, beleza? Eu sei que isso é um monte de reações, mas como isso cai bastante, cara, tu acaba pegando com o tempo, tá? Então, E da guarda de Embaú aí, um abração pessoal aí do Embaú. Agora, olha só, como é que tu poderia pensar isso também de um jeito diferente? Tu poderia pensar, cara, que o cloro é tóxico. Então, se o cloro é tóxico, ele pode, quando tu respira ele, você pode acabar formando ácido clorídrico no seu pulmão, então tu não poderia estar respirando oxigênio e cloro. Então, esse é o absurdo da questão. Então, o problema estaria nesse cara aqui. Claro, caso tu não tenha decorado, né, a decomposição do clorato, mas, cara, ela sempre cai, então tem algumas coisas que sempre vão cair, e a gente reuniu essa parte que sempre cai no negócio chamado Studbook, Química na URGS, cara, que é para o teu melhor desempenho, então tu vai saber bem certinho quais são as reações que sempre cai, todo ano aparece, a questão todo ano aparece, que a prova da URGS é muito deduzível, muito lógica, e se tu tem um pouco de experiência na URGS, tu sabe disso, que a gente consegue prever o que vai cair na sequência que vai cair. E eu deixei todos os links que você precisa para ir bem na URGS na descrição desse vídeo, para o vídeo. Acesse os links aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, espero que vocês tenham curtido esse comentário aí. Deu trabalho para fazer. É muita revisão e é muita informação, eu sei, mas é feito com muito carinho e amor para vocês aí. Então tá aqui um vídeo que pode te ajudar mais ainda, tá? Com mais conteúdo gratuito de qualidade para vocês. Bons estudos aí, forte abraço, tchau!